Você já parou para pensar em que momento exato você esqueceu quem você é? Quando estávamos na barriga da nossa mãe, nós éramos só um com o todo. Não existia divisão. Mas ao nascermos, a primeira camada do ego se constrói, a ilusão da separação. A gente esquece a nossa origem espiritual e começa a acreditar que é apenas um corpo, um nome, o rótulo que nos é dado, o status social, a religião que os nossos pais têm e tudo que a sociedade exige de nós. E é aqui que nasce os medos, a solidão, os apegos e tudo aquilo que o ego traz junto com essa ilusão da separação. Então hoje nós vamos falar sobre 7 camadas do ego. Hoje nós vamos ficar somente na primeira camada, que é a camada da ilusão da separação. Eu vou dividir esse vídeo em sete vídeos, porque aí você vai poder ver um por vez e vai ficar bem explicado para você sobre esse ego que todo mundo fala tanto e que nós temos que diluir. Enquanto a gente não diluir o ego, enquanto a gente não perceber que é o ego quem está nos causando sofrimento o tempo todo, é sempre esse ego, a gente não consegue ser feliz da maneira que devemos ser, que é vivendo no agora, vivendo tudo de bom que realmente o todo quis para nós. Então, na verdade, eu quero mostrar para você, em camadas certinho, como que isso pode ser dissolvido, como o ego pode ser dissolvido de dentro de nós. E, junto com isso, também eu tenho um e-book no qual eu vou deixar o link abaixo do vídeo, onde você pode adquirir esse e-book e você vai poder entender, né, a tão famosa frase, quem sou eu? Né? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? Então você pode adquirir o e-book e você vai poder perceber. É claro que dentro do e-book eu também estou falando sobre o ego, mas aqui eu quero trazer uma explicação melhor para você sobre o ego. Então, a ilusão da separação, que é o que a gente vai falar hoje, ela vem aí a primeira ideia de que nós somos separados, né, do todo, como se realmente a gente fosse separado de Deus. E aí a gente se torna um ser humano no qual a gente pensa que a gente é o nosso nome, a gente pensa que a gente é o que a gente tem, a gente pensa que a gente é as faculdades que a gente fez, a gente pensa que nós somos realmente o nosso status, o dinheiro ou tudo que você adquiriu, quando na verdade não é nada disso. Você não é o teu nome, você não é a tua profissão, você não é nem mesmo esse corpo. Na verdade, esse corpo é como se fosse o veículo da tua alma, da tua consciência. Então, enquanto você fica realmente frustrado por não ter conseguido determinada coisa, ou porque você não conseguiu, às vezes, fazer aquilo que você achava que deveria ser feito, enquanto você fica nessa loucura toda da vida, você está perdendo realmente o melhor da vida, que é saber que você não é nada disso. Então, quer dizer, você é uma essência divina habitando nesse corpo. E, infelizmente, por muito tempo da vida da gente, a gente fica achando realmente que nós somos o nosso nome, nós somos a posição social na sociedade, que a gente realmente é o filho do fulano, que é filho do ciclano, que tem o filho tal. Na verdade, nós somos almas que trazemos outras almas ao mundo e que, por incrível que pareça, a gente fica perdido nisso tudo. E aí começa a nossa guerra contra o eu, contra as máscaras. Nós vamos ter várias máscaras. Inclusive, algumas vezes a gente pode fazer vários personagens, até mesmo dentro da família, porque a gente vai precisar realmente, de certa forma, se proteger. Então, às vezes a gente vai ser o bonzinho, ou então a gente vai ser o rebelde, ou então a gente vai ser o amadinho, a gente vai ser o doentinho, a gente vai ter várias nuances de faces aqui do ego, porque é a única forma que às vezes a gente vai ter de se proteger dentro da família. Nós sabemos que existem famílias muito maravilhosas, mas também existem famílias que são desestruturadas. Então, quando um ser vem numa família desestruturada, ele vai ter que tomar muito cuidado, porque ele realmente vai ter que buscar a forma mais sutil de viver nessa família, até que ele possa, mais tarde, quando ele já for um adulto, sair dessa família. E aí o correto seria ele se limpar, né? Limpar todos os traumas da família. Porém, a maioria não busca terapia, não busca realmente resolver
né, as suas situações ali que passou, os seus traumas, as suas pancadas emocionais. Então a pessoa acaba às vezes indo para a vida, né, fazendo uma nova família e trazendo todo o padrão adoecido familiar que a pessoa já está acostumada. E isso é interessante porque quando a gente realmente não sabe que isso está acontecendo, a gente vai trazendo os padrões, sim, da família. Infelizmente, a gente vai o tempo todo trazendo para o teu ser uma situação, às vezes, atrás da outra, de repetição. Muitas vezes você vai perceber que tudo aquilo que você odiava, né, quando você era criança, que faziam com você vai acabar fazendo com outra pessoa, porque tudo aquilo que a gente não gosta no outro é o que ficou de trauma dentro de nós. Então, às vezes, a gente vai acabar repetindo aquilo que a gente nem queria que acontecesse com a nossa família. Mas, infelizmente, essa é a visão da tua mente, que a tua mente teve com relação a quem criou você, e você acaba trazendo para o outro, né, até mesmo para os teus filhos, pessoas que você ama, a mesma dor. Então, eu quero dizer para você que o primeiro aqui, então, é realmente entender que você é um com o todo, sempre somos um com Deus o tempo todo, porque Ele habita em nós. Na verdade, a gente fica o tempo todo procurando Deus fora, procurando Deus nas religiões, procurando Deus realmente em livros, mas na realidade Ele está dentro de você. E Ele trabalha no ser humano, na mente humana, através da imaginação. Então, quer dizer, sempre que a gente está fazendo a nossa imaginação e criando situações na nossa cabeça, a gente está fazendo criações, porque somos filhos do Criador, somos co-criadores. Então, o tempo todo Ele está em nós. Só que a pessoa não sabe, então ela fica às vezes em pensamentos ilusórios, criando situações de risco, situações de caos, porque ela não tem noção de que Cristo habita nela e que ela está o tempo todo em criação, fazendo criações, mas criações. Toda a vida que você vive é criação tua mesma. Não tem como você viver algo que não é o que você está sendo, né, que você está criando, porque você é o autor da tua vida. É você quem está criando o tempo todo, todos os dias, a todos os momentos. E essa ilusão de que você é separado de Deus é que não deixa você perceber que se você é Ele e Ele é você, você está o tempo todo criando, então o que você tem que tomar cuidado? Tomar cuidado para fazer boas criações. Então, quando você tem a consciência de que você nunca esteve afastado de Deus, no qual você nunca esteve longe dele e ele nunca esteve longe de você, você começa a perceber que tudo o resto são coisas realmente do ego. O ego tenta afastar você dele, tenta deixar você na culpa, tenta deixar você realmente atrapalhado, achando que você não é ninguém, ou então que você não é amado, quando na verdade isso não é verdade. Você é amado, você nunca está sozinho, você sempre esteve conectado com o todo, sempre, nós sempre estamos conectados com ele através da nossa mente, e só tem um porém, ele só habita, né, ele só consegue nos dar realmente as respostas que nós precisamos quando a gente vive no agora. Então, como a maioria dos seres humanos estão sempre no automático, então fica difícil de ter realmente essa conexão, porque você está sempre, às vezes, no automático, está sempre realmente pensando, não para de pensar em nenhum momento, fica com a tua mente em silêncio. Então, quer dizer, para você realmente entender essa conexão, você tem que estar vivendo no agora, observando o que está acontecendo no momento do agora, e ficar em silêncio para ouvir a tua intuição. Porque se você não ouve a si mesmo, a tua vozinha interior lá da tua intuição, e a mente é muito tagarela, você vai ficar sempre na ilusão da separação. Você vai sempre realmente achar que você está sozinho nesse mundo, que você realmente está aqui sofrendo, que tudo é um sofrimento, que nada dá certo para a tua vida, quando na verdade isso não é verdade. Né? Você nunca esteve separado, nós nunca estivemos separados dele, a centelha divina sempre esteve dentro de nós e ela precisa ser o quê? Despertada. Você tem que entender que você não é o corpo, é a consciência que habita nesse corpo. A partir do momento que a tua consciência for chamada para o outro plano, esse corpo entra em falência. Então, quer dizer, o corpo é só o quê? O veículo. Então, isso é o mais importante. Você tem que entender que dentro deste corpo existe uma alma, que é uma consciência maravilhosa, que quer o tempo todo cuidar de você, porém o ego não permite. Ele fica o tempo todo brincando com você, jogando você para o passado, jogando você para o futuro, jogando você o tempo todo contra os outros, achando que são os outros que estão prejudicando a tua vida,
quando na verdade isso é a ilusão da separação que nós temos e que nós temos que buscar isso, essa união, porque nós nunca estivemos separados. Então, essa dualidade da queda, de que a gente realmente está separado de Deus, é o que faz realmente o ego tomar força. E aí você fica ali num mantra inconsciente, né? Eu sou eu, você é você, pensando que realmente, né, os outros é que te fazem mal. Foi por isso que a minha vida não deu certo, porque eu não tive pai, ou porque eu não tive mãe, ou porque eu fui abandonado. Quando na verdade você é uma alma que vem para esse corpo, enquanto o teu pai e a tua mãe tem uma relação, e daí tem ali o óvulo e o espermatozoide formando o corpinho de uma criança, essa alma vem do Criador e entra neste corpinho para fazer parte da vida aqui, da experiência de vida aqui. Então você entende que o teu corpo, aqui a tua carne, o teu corpo faz parte da biologia dos teus pais, mas a alma vem direto do Criador. Então, por que ficar o tempo todo, porque eu não sou amado pelos meus pais? O problema foi deles, né? Poderiam ter sido muito amados por você. Então, quer dizer, a gente fica por tanto tempo nessa lenga-lenga de sentimentos e emoções, que a gente esquece que, na verdade, nós somos uma alma habitando aqui. E o que nós somos? Amor incondicional. É isso que somos. Então, essa ilusão realmente da separação, a gente tem que largar essa ilusão realmente, porque não vale a pena estar aqui vivendo nessa ilusão de que somos somente esse corpo, de que as pessoas, são elas quem estão nos fazendo mal, de que toda a vida é um sofrimento, de que tudo dá errado, de que doenças e doenças e doenças, quando na verdade tudo isso é emocional. As doenças começam a atacar o corpo humano, por quê? Porque as emoções estão em desequilíbrio. Então, quando tudo está em desequilíbrio, automaticamente o corpo fica doente. Então, eu quero dizer para você que você não é o teu nome, você não é a tua religião que você acha que é. Você veio sem religião nenhuma, você veio direto da fonte. E aí você entrou numa família que já tinha uma religião, que te deram um nome, que daí você começou a achar que então você era o teu nome, você era esse corpinho que você olha no espelho. E esse aqui, o corpinho que você olha no espelho, é o teu veículo. E não, claro que você tem que cuidar bem, é o teu templo, é o templo da alma, é o templo da consciência. A consciência, né, nossa alma é imortal. Quando a gente sai daqui, ninguém morre, só morre o corpo, porque o corpo é da terra, então ele volta para a terra, seja ele na cremação ou enterrado, seja como for, volta para a terra, e o que vai sair daqui é realmente a tua alma, a tua consciência que retorna para o Criador. Então, quando você consegue entender isso, você consegue já ir largando uma mochilinha aí de separação, de que você realmente está separado do todo, está separado da fonte, está separado de Deus, como você quiser falar, está separado realmente do Criador. Então, quando você consegue compreender que isso é uma ilusão e de que você nunca esteve sozinho, então você começa a largar a mochilinha do ego e ficar mais fortalecido. Então, eu quero convidar você para a próxima, né? Nós vamos ter mais ainda aí 6 aulas, essa foi a primeira, e nós vamos depois para a segunda, né? O segundo vídeo, que vai ser falando sobre a máscara social, sobre o falso eu. Então, eu quero que você continue, né, me assistindo, vai ter mais ainda 6 vídeos falando sobre o ego, e esse é o primeiro, então, falando sobre a ilusão da separação. Gratidão por estar até aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Eu vou voar mais alto que o medo, mais alto